Se era de um guia prático que você precisava para finalmente se tornar um designer gráfico em 2024, então você está no lugar certo, porque decidi criar esse vídeo com 4 passos para você se tornar um designer gráfico no ano que vem, com passos simples, né, mas que foram eficazes na minha experiência e que me ajudaram a chegar aonde eu queria. O primeiro passo é ver o seu aprendizado a longo prazo. Ou seja, quanto tempo eu vou levar para me tornar uma designer? Ou quanto tempo eu vou demorar para me tornar um designer gráfico? Bom, tudo isso apenas o tempo pode nos dizer, porque a sua dedicação é que vai ser a resposta para tudo isso. Já quero deixar claro aqui que a nossa profissão de design gráfico não é um tapa-buraco. Então, se você está passando por uma crise financeira, ou algum problema financeiro, e infelizmente, não vai ser o design gráfico que vai ser a grande salvação da sua vida e você vai finalmente ganhar rios de dinheiro. Até porque nós que somos designer gráficos e estamos todos os dias ali pela profissão, a gente sabe quantas noites mal dormidas, a gente sabe quantos projetos a mais a gente tem que pegar para finalmente fazer uma renda muito boa e muito acima como designer. Ser designer gráfico realmente não é todo esse glamour que as pessoas colocam, né, em 30 segundos de vídeo ali que você vê no TikTok, no Reels, no Shorts, aqui no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Ser design gráfico é você ter que estabelecer uma boa relação de prestação de serviço com o cliente, você aprender a ter que lidar com críticas, porque o que tá bonito pra você muitas vezes não tá bonito pra pessoa ou não tá legal, e aí você tem que aprender a lidar com essas críticas e não levar pro lado pessoal. Ser designer gráfico é tudo isso, é uma relação que você constrói com o trabalho e não um tapa-buraco que você vai tentar ali por um momento e depois largar. Até porque a nossa profissão não é uma brincadeira e a gente se dedica muito para estar aqui, para poder estar levando um trabalho muito bom para as pessoas. Então, realmente nesse caso, né, se for o seu caso, se você está procurando design gráfico como uma forma de ganhar dinheiro rápido e etc, e não como um projeto de vida ou como uma profissão que você queira levar daqui para frente, então seria realmente melhor você procurar uma outra coisa, porque talvez não seja o design o melhor caminho para você. O segundo passo é muito simples, principalmente ter paciência, porque você vai aprender um software de cada vez. Ou seja, no meu plano, quando eu tava lá atrás, começando no design gráfico, eu peguei Photoshop, Illustrator e InDesign. Peguei esses 3 programas e falei que ia dominar eles. Eu peguei o Photoshop e estudei o Photoshop por um mês. Ponto. Aprendi todo o básico de Photoshop. No segundo mês, peguei o Illustrator. Ponto. Peguei todo o Illustrator e aprendi tudo o que tinha de básico nele que eu tinha que aprender. Terceiro, peguei InDesign e estudei o InDesign por um mês inteirinho. Foi assim que eu fiz. Até porque quando você estiver começando ali a aprender a mexer nesses programas, vai ser um momento que você pode se sentir muito sufocada, porque é muita coisa mesmo, tá? É muita coisa que você tem que aprender. E se você realmente quer isso, você vai começar a ficar ansiosa, porque, nossa, eu queria estar fazendo tal coisa, ou eu já queria estar conseguindo produzir isso, ainda não estou conseguindo. Então, para fazer com que todo esse processo seja o menos doloroso possível, divida o seu aprendizado, né, dos programas em cada mês bonitinho. Então, em uma semana você aprende uma ferramenta nova, você aprende uma função nova, no Photoshop você aprende uma técnica de manipulação de imagem nova. Gente, é tanta função que um mês não vai ser suficiente, mas eu tô falando isso que é para você poder aprender o básico, né, e poder ter uma base ali dos programas para mais pra frente você conseguir começar a realizar os seus projetos aos poucos. Bom, o terceiro passo é tentar não se comparar, porque o início é um momento meio humilhante mesmo, pelo menos pra mim foi bem humilhante, assim, porque eu ficava vendo trabalhos maravilhosos, né, de designers e artistas maravilhosos que trabalhavam ali com design e eu ficava, eu ficava ali me coçando porque eu tava feliz porque tinha aprendido a fazer uma forma no Illustrator. E é isso, gente, tem que começar a se orgulhar dos pequenos passos que você dá ali no início. E foi isso que me fez evoluir. Eu comecei a respeitar o meu tempo e comecei a respeitar as minhas conquistas também. Tá? Porque design é muito sobre isso, você tem que se respeitar, você tá no início, você não é um profissional ainda da área, então você precisa
ter essa consciência e realmente respeitar o seu processo, tá? Porque é um processo criativo, é um processo que é complicado no início, é meio triste, é meio, sei lá, agonizante pra mim, era muito agonizante, assim, porque era uma coisa que eu queria tanto, sério, eu queria tanto ser designer gráfico que, tipo, não cabia em mim o tamanho da vontade que eu queria. Então, assim, era muito complicado pra mim ficar observando, né, outros trabalhos. Então, o que eu comecei a fazer foi realmente diminuir. Eu peguei ali 3 designers que pra mim eram minhas inspirações na época, e aí eu acompanhava mais o trabalho desses designers, mas comecei a ver bem menos e, tipo, comecei a focar mais nos estudos, assim, sabe? Comecei a focar em estudos mais práticos, comecei a focar realmente a ver mais, assim, vídeos que realmente eram de aprendizado e que eu poderia evitar qualquer tipo de comparação. Então, para mim, esses passos foram muito importantes e eu acredito que também possa te ajudar nesse momento. Bom, gente, outra coisa também é dar uma esquecidinha nessa galera do Instagram, sabe? Que faz aqueles tutoriais super rápidos ali em 30 segundos. E vamos começar a estudar cor, composição, entendeu? Como construir um projeto, estudar tipografia, estudar os fundamentos do design, beleza? Porque é isso que vai te fazer ser um bom designer, tá? Não é ficar acompanhando só aqueles tutoriais ali e você acha que tá tudo resolvido. O design é muito mais profundo que isso, tá? O design é sobre você atender a necessidade de uma pessoa e você entender como você pode fazer isso. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. É muito além do que um tutorial feito em 30 segundos para o Instagram, tá legal? Então vamos começar a pensar o design de uma maneira mais prática, mais profunda também, porque eu já trabalhei em vários lugares e essa questão dessa coisa comercial, né? Parece que o design virou só uma postagem pro Instagram, tá? E o design é muito maior do que isso. O design, ele abrange muitas camadas além dessa, sabe? O design não é uma postagem pro Instagram. O design não é uma capa pro Facebook. O design, ele tem uma força, sabe? Porque o design, ele tá em tudo. Ele tá em tudo que a gente vê no nosso dia a dia, o design tá ali presente, teve o trabalho de design. Então, começa a pensar nessa força que você tem nas mãos e começa a trabalhar com isso, sabe? Esquece um pouco essa pressão, esquece um pouco esses tutoriais, esses designers, né, do Instagram que você tanto acompanha e realmente começa a se colocar no espaço e começa a entender a sua posição como designer mesmo. Começa a entender como que você enxerga as coisas no mundo e como que você pode integrar, como você pode colocar o seu design num espaço, né, num espaço aqui no mundo, para as pessoas. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Bom, depois que você aprendeu o básico, né, do design gráfico, ficou ali estudando por diversos meses, né, fez todo um trabalho, assistiu muito tutorial no YouTube, fez, né, todo aquele estudo, chegou a hora de você pôr a mão na massa. Exatamente. Como que você vai pôr a mão na massa? Eu já falei sobre isso, se eu não me engano, no meu primeiro vídeo aqui no canal, onde eu falo como conseguir seu primeiro emprego como designer gráfico. E eu lembro que lá eu falo da importância de você começar a trabalhar. Então, esse último passo não vai ser diferente. Comece a trabalhar como designer gráfico júnior. Já que você é iniciante, comece a trabalhar como designer gráfico júnior. Gente, eu comecei e assim, quando eu comecei, as minhas artes, elas eram caóticas. Era um próprio caos, entendeu? Então, é possível sim você conseguir o seu primeiro emprego como designer gráfico. E como que eu evoluí as minhas artes? Não foi trabalhando em casa fazendo artes fictícias de padarias que não existem. Foi realmente fazendo artes para padarias reais, entendeu? Foi realmente fazendo artes para pessoas reais, entendeu? Então, não adianta também você ficar preso a esse negócio fictício, vou treinar, vou fazer artes fictícias, até porque o trabalho de design gráfico, quando você realmente estiver trabalhando para uma empresa, cara, é tão diferente. Você vai ter que lidar com pressão, você vai ter que lidar com demanda diária, porque você não vai fazer só uma artezinha por dia, você vai fazer várias, entendeu? Então é importante você ter essa prática, é importante você ter essa experiência de estar trabalhando dentro de empresas.
Por que que eu acho que esse aí é o melhor caminho? Por mais que você pegue freela, é diferente quando você trabalha num ambiente de trabalho, entendeu? É diferente quando você tem pessoas ali que é uma equipe e que vocês têm que trabalhar juntos. É completamente diferente e é uma experiência única na vida de cada pessoa. E foi o que realmente fez a diferença na minha vida, foi o que fez a diferença pra mim crescer na área e pra mim conseguir desenvolver os trabalhos que hoje eu me sinto satisfeita com a maioria deles, entendeu? Foram essas experiências que às vezes são mais dolorosas, às vezes são menos dolorosas, porque lidar com a opinião de outras pessoas é difícil sim, mas é um preço que a gente tem que pagar, entendeu? É um preço que você deve pagar para você realmente evoluir na profissão e ser o designer ou a designer que você tanto sonha. É só assim que a gente atinge esse sonho, é realmente vestindo a camisa e colocando a cara ali, trabalhando todos os dias. Bom, gente, eu sei que parece assim, no início meio confuso, né? A gente nunca sabe por qual caminho seguir, mas design é basicamente isso mesmo, tá? Você que tá no início, quer começar ano que vem, 2024, começa a ter ali uma certa experiência ali com os programas, né? Tem ali uma primeira visão do que é um Photoshop, o que é um Illustrator, o que é um InDesign. Eu nem falei Premiere Pro aqui, porque a respeito de essa relação do design gráfico com o vídeo, eu vou deixar para um outro vídeo, sabe? Porque é um assunto um pouco mais polêmico na nossa profissão, né? Tá virando uma coisa polêmica essa coisa de você é designer gráfico e você precisa ser editor de vídeo também. Tá virando uma coisa meio polêmica e por isso eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo que vem aí logo logo. Em breve eu vou estar falando sobre esse assunto também. Então, para você que tá no início, como eu disse, pode parecer um pouco confuso. Mas tenta dividir cada programa em um mês, realmente siga esses passos, foi como eu comecei. Eu comecei com o Photoshop, aí eu fui pro Illustrator e aí eu fui pro InDesign. Cada mês eu estudei um programa diferente, aprendi o básico e aí fui me aprofundando aos poucos, né, em cada programa. Outra coisa, questão da comparação também. Vai te sufocar. Você ficar no Instagram, ali no feed, só vendo arte e design, vai te sufocar, vai sufocar a sua criatividade, você vai se sentir improdutivo, improdutiva, vai achar que aquilo não é pra você. E o que eu fiz? Me afundei nos fundamentos do design. Comecei a estudar com os mestres, né, do design, comecei a estudar por livros de design, fui realmente atrás, né, de uma outra fonte que me deu uma outra visão. Claro que também essa coisa vem muito das artes visuais, né, porque eu também, né, comecei a faculdade ali em artes visuais e só depois comecei a trabalhar como designer, então isso aí pra mim já era uma coisa mais que eu tinha, sabe, uma certa afinidade, essa coisa de teoria da cor e etc, etc. Mas o que você deve fazer é realmente estudar fundamentos do design também. Como eu falei, esquece um pouco esses tutoriais de 30 segundos, tá? Não fica sabe, se embolando, porque é muita informação ao mesmo tempo e você não vai conseguir lidar com esse monte de informação, né, ao mesmo tempo. Então, realmente começa a focar, né? Então, aprenda alguns softwares, depois começa com os fundamentos do design e aos poucos vai se desenvolvendo. Então, gente, se esse vídeo te ajudou, né, pelo menos um pouco pra ter um respiro, né, pra começar aí ano que vem, né, em 2024, como designer gráfico, eu espero que esses passos tenham te ajudado. Eu posso criar um vídeo mais profundo, né, a respeito dos fundamentos do design, eu quero muito fazer um vídeo sobre isso, né, falando sobre os fundamentos do design. Então, vou deixar isso também para um próximo vídeo, né? Então, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like, compartilha, né? Compartilha com quem tá aí bloqueado, né, criativamente no início aí como designer, tá bom? E é isso, gente. Um beijo!